Muito boa noite. Caro António Almeida Henriques, esta é realmente uma noite bonita, uma noite importante. É aqui que podemos, de alguma maneira, fazer uma avaliação de como foi importante termos escolhido bem o nosso candidato à Câmara de Viseu há 4 anos. Tínhamos uma obra assinalável no Conselho e o PSD orgulha-se muito de todo o trabalho que os seus autarcas fazem quando têm responsabilidades maiores. E nós tínhamos muito orgulho no que se tinha feito em Viseu. E a fasquia era uma fasquia muito elevada, não há dúvida disso. Viseu distinguia-se bem de muitos municípios no país pelo nível de desenvolvimento que tinha atingido. O que significava, portanto, que era preciso realmente apostar bem, ter a certeza de encontrar a pessoa certa para podermos, em cima dessa herança boa, acrescentar alguma coisa de muito bom e positivo que pudesse, 4 anos envolvidos, merecer a aprovação dos cidadãos, dos vizienses. E o António Almeida Henriques representou bem, durante esses 4 anos, um espírito extraordinário de alguém que superou todas as expectativas e, em cima de um trabalho notável que existia, um notável trabalho acrescentou, e essa é seguramente a razão por que todos aqui estão a apoiá-lo esta noite, para lhe poder conferir mais 4 anos de mandato à frente da Câmara Municipal de Viseu. Parabéns, Almeida Henriques. É preciso ainda notar que estes 4 anos foram 4 anos que também compreenderam momentos menos simples, menos fáceis para quem esteve nas autarquias. Apesar disso, foi possível atrair muito investimento aqui para o Conselho, criar, portanto, também não apenas muito emprego, mas novo rendimento aqui no Conselho, e isso, ao mesmo tempo, que manter uma aposta muito elevada na abertura do Conselho, na atividade cultural, no nível de qualificação ou qualificações dos vizienses e, em particular, dos mais jovens. Quer dizer, fez um trabalho de fundo em que não se aproveitou apenas a herança que existia, não se ficou apenas à espera dos ventos favoráveis do crescimento da economia, mas foi-se à procura daquilo que fazia falta a Viseu. E isso fez toda a diferença. Podíamos ter escolhido mal, ninguém escolhe sempre bem, podíamos ter tido azar, mas não só escolhemos bem, como hoje temos o conforto de poder dizer que o António Almeida Henriques contribui, em Viseu também, para reforçar a marca d'água daquilo que é o PSD, a gestão social-democrata, seja nas freguesias, seja nos municípios, seja no país. Gente que não fica sentado à espera que a sorte o favoreça, que as boas notícias lhe venham banhar as mãos, mas que vai à procura das oportunidades, faz intervenções importantes de semear para colher no futuro, e hoje o futuro que todos podemos colher em Viseu deve-se muito à forma como o Almeida Henriques se soube rodear, soube trazer uma visão aberta, cosmopolita e ambiciosa para Viseu. Portanto, em nome do PSD também, Almeida Henriques, muito obrigado por teres mostrado que valeu a pena, nestes 4 anos, trabalhar com afinco e sem descanso, como eu sei que fizeste. Em segundo lugar, deixem-me aproveitar a oportunidade também para dizer que esta é também uma forma de comprovar que, apesar do contexto nacional, escolher uma boa equipa de governação no município pode fazer toda a diferença. Nós comparamos o que se passa neste Conselho com o que se passa noutros concelhos que tiveram escolhas e gestões políticas diferentes e de outros partidos. Mas como teria sido útil
sem prejuízo desta marca d'água, desta diferença que nós conseguimos aqui também em Viseu, como teria sido útil que o atual governo tivesse prosseguido aquilo que eram escolhas feitas, preparadas, consensualizadas em tempo em que estive no governo e que poderiam ter sido muito relevantes ainda para melhorar o nível de exportações portuguesas a partir de Aveiro ou a partir de Sines, a ligação do ponto de vista rodoviário entre núcleos urbanos de forte desenvolvimento no centro do país e como hoje chegamos tristemente à conclusão de que os anos se passaram, metade da legislatura passou e uma parte das obras importantes que era preciso ter feito, nomeadamente neste distrito, algumas delas atravessando o distrito, outras unindo ainda mais o distrito, que estavam programadas, que tinham financiamento adequado para poderem prosseguir e não prosseguiram, ficaram na prateleira. Hoje mesmo, o Primeiro-Ministro António Costa está aqui em Viseu a fazer o seu discurso de apoio ao seu candidato à Câmara de Viseu. Como nós gostaríamos que ele desse uma boa explicação para que continuássemos a não ter uma ligação entre Coimbra e Viseu adequada, como hoje já podia estar em funcionamento, porque é que ainda não temos a chamada linha da Beira Baixa a funcionar como estava previsto? Como é que nós não temos uma linha da Beira Alta renovada a funcionar? Como é que não temos a ligação de Aveiro a Salamanca calendarizada para poder funcionar? Era isto que eu gostaria que o Primeiro-Ministro dissesse. Mas, no plano nacional, a política conjuntural deu um contributo para que o país tivesse conhecido ontem uma decisão muito importante. A decisão de uma agência de rating de retirar a dívida portuguesa do lixo e de, portanto, dar à dívida portuguesa um grau de investimento. O mais baixo, por enquanto, mas um grau de investimento. Não tive nenhuma dificuldade ontem em me regozijar com esta notícia, porque ela é uma boa notícia para todos nós. É evidente que não podemos excluir o atual governo desse resultado. Imaginem que aparecia o líder do PSD a dizer que esse resultado foi alcançado apesar deste governo. Teria dito uma coisa que não era correta. Há um mérito que este governo tem na decisão que foi ontem conhecida, e eu apontei-a com muita facilidade. Se não tivéssemos atingido as metas do déficit e não tivesse havido, da parte do governo, um compromisso explícito em defender uma redução gradual da dívida e do peso da dívida do Estado nos anos próximos, esta decisão que ontem foi anunciada pela Standard & Poor's não teria sido possível. Há um mérito, portanto, objetivo do governo em ter garantido a redução do déficit e em poder comprometer-se para o futuro com a redução do peso da dívida. No fundo, mesmo que os partidos da geringonça tenham dificuldade em reconhecê-lo, foi o compromisso do atual governo em prosseguir os objetivos que nós tivemos enquanto estivemos no governo e que eles tanto criticaram e combateram, que permitiu a Portugal, finalmente, ver uma agência de rating retirar-nos da notação de lixo. Evidentemente que não esqueci dizer que se a decisão também foi possível, foi evidentemente porque, desde logo, em primeiro lugar, fechámos o período em que tivemos cá a Troika e tivemos a possibilidade de pôr o país a crescer e até a diminuir o rácio da dívida, como diminuiu em 2015. Se isso não tivesse acontecido primeiro, agora, depois, não tinha havido esta decisão. Coisa que também me parece qualquer observador isento poderia constatar com facilidade. Se nós tivéssemos falhado nesse objetivo,
Estaríamos hoje, como o Sr. Tsipras, na Grécia, ainda à espera de sair do resgate, quanto mais à espera de melhorar a notação financeira. Mas o que disseram os parceiros da geringonça e o Primeiro-Ministro sobre esta extraordinária decisão para o nosso futuro? O líder do Partido Comunista Português insistiu na ideia de que o país não se governa com ratings. Como quem diz, quero lá saber do rating. Foi assim que o líder comunista se pronunciou. A líder do Bloco de Esquerda disse esta pérola. Eu acho que isto é uma pérola. Disse, sim senhor, a Standard & Poor's tirou-nos do lixo porque nós fizemos tudo ao contrário do que a Standard & Poor's recomendava. Não se está mesmo a ver? Está-se mesmo a ver. A Standard & Poor's melhorou a notação porque o Estado português fez o contrário do que ela achava que devia ser feito para melhorar a notação. Realmente, como se costuma dizer, não há mais cego do que aquele que não quer ver. Não dá jeito ver ao Bloco de Esquerda, que apoiou uma política contrária àquela que tinha anunciado anos a fio, antes fazer de cego do que reconhecer a incoerência do comportamento que tiveram durante tantos anos. É realmente assinalável. E o que disse o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro disse sobre o passado nada, como se esta matéria tivesse acontecido hoje, porque o governo, que há quase 2 anos tomou posse, mudou a política. É um resultado, portanto, que devemos agradecer, no entender do Dr. António Costa, única e exclusivamente ao Dr. António Costa. Quero hoje dizer ao Dr. António Costa o seguinte. É realmente uma atitude de um Primeiro-Ministro que revela um sectarismo e uma mesquinhez como eu não encontro paralelo na história democrática do país. Mesquinhez e sectarismo. Mas disse também o Dr. António Costa, depois de elogiar as múltiplas vantagens que adviriam da melhoria do rating, destacou, entre muitas outras vantagens, a importância de podermos vir a ter ainda juros mais baixos para a dívida pública. E discorreu sobre isso, dizendo, cada vez que a taxa de juro baixa, nós poupamos dinheiro. E quanto melhor for a apreciação dos mercados e das agências de notação, mais os juros hão de baixar. Iremos ver a evolução futura, temos um caminho a prosseguir, mas estou certo de que o facto de nos retirarem o estatuto de lixo, com a amortização significativa de dívida que iremos fazer no próximo mês de outubro, tudo isso irá refletir seguramente na apreciação de outras agências e, portanto, tudo irá prosseguir pelo melhor daqui para a frente. Há uma coisa que eu quero dizer. O Dr. António Costa tem toda a razão. Há outra que eu quero lembrar. É que, em 2016, as taxas de juro portuguesas aumentaram consideravelmente em divergência com o que se passou na maioria dos países da zona euro. Não é na maioria, é na esmagadora maioria. Portugal, contra a corrente, em 2016, viu os juros subir e, portanto, distanciar-se em custo da dívida da generalidade dos países. E sabem uma coisa? No dia em que a agência de rating tirou Portugal do lixo, nós ainda tínhamos taxas de juro a 10 anos mais elevadas do que quando eu deixei o lugar de Primeiro-Ministro. Sabem porque é que eu quero recordar isto? Para que fique bem claro o tempo que em Portugal se perdeu até retomar o caminho que nós tínhamos seguido. É verdade. Ainda hoje estamos com taxas de juro mais altas do que tínhamos quando eu deixei o governo. Estamos a crescer em 2017 o que podíamos e devíamos ter crescido em 2016, em que andámos para trás em vez de termos andado para a frente.
podíamos e devíamos, como outros países na Europa, ter beneficiado da política do Banco Central Europeu, do petróleo barato, da estabilidade política para exportar ainda mais e aproveitar ainda mais a conjuntura económica favorável, quer na Europa, quer no Mediterrâneo. Hoje fica muito claro que em Portugal a geringonça nos atrasou em vez de nos ter adiantado. Hoje podíamos estar a crescer mais se não tivessem sido as dúvidas lançadas pela geringonça. E no futuro como vai ser? Será que simplesmente, depois de tudo isto se ter alcançado, já não há mais nada para acrescentar que nos possa, de alguma maneira, fazer ganhar tempo e não perder mais tempo? Vou apenas lembrar 2 ou 3 coisas. Primeira, que dentro da geringonça que apoia ao Governo, as perspectivas que existem sobre a importância de ter juros baixos e, portanto, um rating de qualidade, não têm a mesma relevância para todos. Sendo que muitos dos que apoiam o Governo acham isso mesmo uma coisa irrelevante. Segundo aspecto, uma parte importante da geringonça ainda quer fazer a contra-reforma ou a reversão de reformas importantes que as agências de rating consideram ser essenciais para que nós possamos ainda crescer mais no futuro. Destaco a legislação laboral. Não há dia em que não apareça ou notícia ou rumor de que a CGTP e, portanto, o Partido Comunista Português ou o Bloco de Esquerda querem reverter a legislação laboral. Um dos elementos críticos que as agências de notação e que os investidores consideram para tomar as suas decisões para o futuro. Terceiro, a política europeia. Ainda há dias, o Primeiro-Ministro, ontem mesmo, esteve no Colégio Europeu de Bruges a fazer um discurso sobre a Europa, onde não se distanciou do discurso que eu tinha feito há mais de 2 anos sobre a mesma matéria como Primeiro-Ministro. Mas, curiosamente, o Primeiro-Ministro foi dizer sobre a Europa exatamente o contrário do que os seus parceiros de governo dizem em Portugal. Quer dizer, o chefe do governo em Portugal vangloria-se em Bruges ou em Bruxelas ou em qualquer outro ponto da Europa, afirmando o contrário, estabelecendo a ambição oposta daquela que os seus parceiros, os parceiros que ele escolheu, afirmam em Portugal. Está em Bruges e em Bruxelas com um discurso, mas alia-se em Portugal àqueles que têm o discurso oposto e, em particular, àqueles que são mesmo anti-europeístas, anti-euro, anti-União Europeia. Dá isto mais confiança para o futuro? Ou é isto uma coisa irrelevante para o nosso futuro? É irrelevante para o nosso futuro as questões de segurança e de defesa que estão em discussão na Europa ou na NATO? Eu acho que não. É indiferente para o nosso futuro se revertemos as leis laborais? Eu acho que não. É indiferente para o nosso futuro se em Portugal vamos ter uma política que fala a verdade às pessoas ou que, pelo contrário, dissimule, mascara as situações, de modo que as pessoas não se apercebam do custo que têm de pagar pelas boas notícias que vão recebendo? Ou será que o desinvestimento que se está a fazer no Serviço Nacional de Saúde, o desinvestimento que se está a fazer na educação em Portugal, o desinvestimento que se está a fazer na ciência e na investigação e na inovação, porque se está a fazer desinvestimento e a gastar menos do que quando havia pouco dinheiro e se gastava mais. Será que isto é irrelevante para o nosso futuro? Não é. Portanto, se o Primeiro-Ministro quer aproveitar em pleno esta última decisão que nos faltava a marcar a nossa recuperação económica para imprimir velocidade, mais ambição ao crescimento do futuro, com isso trazer mais emprego, mas não é emprego de uma economia com salários os mais baixos de sempre. O que nós hoje temos é uma situação em que nunca tanta gente em Portugal
ganhou o salário mínimo nacional. E depois a retórica política é toda a contrária. Era como se hoje nunca os rendimentos tivessem sido tão elevados. Ora, nós que preferimos que as pessoas tenham emprego, ainda que a ganhar salário mínimo, do que estejam desempregadas, não criticamos que haja salário mínimo. Mas tenham um bocadinho de decoro. Se o que nós queremos é uma economia cada vez mais de valor acrescentado e de inovação, então que se mude alguma coisa na política. Porque é que se fez nestes 2 anos, o que trouxe foi mais salário mínimo e menos salário de valor acrescentado. O que é que queremos, portanto, para o futuro? O que queremos para Viseu. É isso que queremos no futuro para o nosso país. O que queremos para Viseu. Que não apareça gente a fazer de conta que não recebemos uma boa herança, porque recebemos. A que nós todos recebemos em 2011 era péssima. Aquela que todos recebemos em 2015 era boa e resultou do esforço de todos. É bom reconhecer isso. Queremos alguém que não precise de dizer mal de quem esteve antes para se afirmar e que saiba discutir com os argumentos e com os números na mão a realidade e o futuro. Mas na geringonça do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista de hoje, nestes partidos de hoje, o que nós temos é um entendimento que a cada dia que passa parece valer menos ou subtrair mais ao futuro do país. Termino apenas com uma alusão rápida ao que se tem visto no leilão orçamental. Já começam vários ministros, pela primeira vez, a querer travar a euforia orçamental. E aparecem. Foi a Ministra da Justiça que apareceu a dizer que a conjuntura económico-financeira não permitia ir ao encontro das reivindicações dos senhores magistrados. É má a conjuntura económico-financeira? Foi a primeira vez que ouvi um ministro do Governo dizer, apelar para as condições da conjuntura económico-financeira. Depois apareceu o ministro Mário Centeno também a dizer o mesmo. Isto agora por causa das reivindicações dos enfermeiros e também das progressões na administração pública. É preciso ter cuidado, não se pode desequilibrar o orçamento. As finanças não permitem tudo. Só agora é que não permitem tudo? Então nestes 2 anos não houve problemas e agora que estamos bem, que nunca estivemos tão bem, é que é preciso ter cuidado? Disse também o ministro Pedro Marques aqui há dias. Foi o terceiro a fazer esta observação. Criou-se aqui uma certa ideia de que pode haver uma folga que permite fazer outras coisas. Ora, não há assim tanta folga. Não há. Então de onde é que vieram estas ideias? Foi da oposição? Foi a oposição que veio dizer que havia imensas folgas e que isto permitia tudo? Que mundo este em que a oposição chama a atenção para a realidade, para as limitações da realidade, para a necessidade de se dizer às pessoas aquilo com que devem contar, e quem está no governo e a apoiá-lo, a falar em possibilidades ilimitadas, como se realmente tudo nos fosse possível em qualquer altura. E agora o governo, que inflamou essas expectativas e que, no fundo, gerou essa euforia porque escondeu as medidas que todos fomos suportando para que os resultados aparecessem, mais impostos indiretos, mais medidas extraordinárias, menos investimento em áreas críticas das políticas sociais. Com tudo isso, vem o governo agora queixar-se da euforia e apelar para os limites da política orçamental? Ora bem, com isto fecho a minha intervenção. Como era bom que as pessoas no governo ou na oposição tivessem um certo comedimento e se dirigissem aos eleitores e aos cidadãos da mesma maneira. Quer dizer, tratando-os com inteligência, como os eleitores e os cidadãos têm. As pessoas apreciariam muito. Fossem de que partido fossem. Posso-vos garantir
quando eu e o Dr. Paulo Portas tivemos mais votos nas eleições que o Dr. António Costa em 2015, tivemos muitos votos de gente que não era do PSD e do CDS. É assim, as pessoas votam não é só nas câmaras, as pessoas votam nas coisas em que acreditam, nas pessoas em que acreditam. Os partidos têm importância, mas tão importante como as ideias dos partidos é saber quem dá a cara por elas e se têm credibilidade naquilo que dizem. Como era bom que hoje o debate político em Portugal pudesse ter mais credibilidade do que tem. E como é urgente podermos ter governantes que possam contribuir para dar mais transparência e verdade a esse debate. Se fizéssemos isso, já teríamos uma boa condição para poder vir a colher e a recolher e a recolher melhor nos próximos anos. Assim todos estivéssemos disponíveis também para fazer alguma coisa mais hoje do que temos feito, para colher bem mais no futuro. É isso que eu desejo que o Almeida Henriques possa fazer depois desta eleição, se vier a ter, como é grande confiança que tenho em que vai acontecer, o voto maioritário dos vizienses. Um abraço, António Almeida Henriques, boa sorte e parabéns.